Uma senhora rejeitada pela própria família, vivendo sozinha em uma vila esquecida pelo tempo, caminha pela estrada rural quando ouve um grito vindo do meio do mato. Curiosa e assustada, ela segue o som, até encontrar um homem elegante, preso dentro de uma jaula de ferro antiga, escondida no fundo de uma propriedade abandonada. Ao se aproximar, ele olha direto nos olhos dela e grita com urgência: "Corra enquanto há tempo." Mas ela não corre. Ela estende a mão. Você vai entender porque esse simples gesto desencadeou uma sequência de descobertas que pode mudar tudo, inclusive o destino daquela vila inteira. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história surpreendente. O sol ainda não havia vencido a neblina daquela manhã. Era como se o tempo tivesse parado, suspenso sobre estrada de terra batida, com seus galhos secos formando arcos tortos sobre os caminhos esquecidos da Vila dos Pinheiros. Naquela hora em que ninguém caminha, quando os sinos da igreja ainda não tocaram e os galos estão em dúvida se já é dia, caminhava lentamente Dona Alzira, arrastando chinelos velhos sobre as pedras do barranco. Uma sacola pendia de seu braço esquerdo, com meia dúzia de raízes e um punhado de folhas que colheria para o chá da tarde. Dona Alzira era conhecida por todos e lembrada por poucos. Aos 74 anos, mantinha uma rotina disciplinada, sem depender de ninguém. Nem mesmo da filha, que havia se mudado para a capital e só ligava em datas que o calendário marcava como obrigatórias. Na vila, diziam que ela falava com as plantas. E era a verdade. Suas plantas eram suas companheiras, suas conselheiras, sua plateia e seus segredos. Foi durante essa caminhada silenciosa que o som quebrou o mundo. "Socorro!" gritou uma voz vinda de dentro do matagal. Ela parou. O coração apertou dentro do peito. O som não era de bicho. Era de gente. E não parecia encenação. Teve medo. Mas o medo não foi mais forte do que a inquietação. Sua mãe dizia que coração apertado era aviso. E se ela deixasse aquilo para trás, não dormiria à noite. Respirou fundo, soltou o ar entre os dentes e seguiu a trilha. A vegetação era densa, mas os galhos estavam partidos, indicando uma passagem. Andou devagar, afastando folhas e gravetos, até ver uma estrutura metálica escondida entre dois velhos eucaliptos caídos. Era uma jaula de ferro antiga, fincada ao chão, com ferrugem nas bordas e trancas firmes nas grades. Dentro dela, um homem. Ele vestia roupas de qualidade, sujas de barro. Tinha os cabelos desalinhados e os olhos arregalados, como se estivesse há dias preso ali. Quando a viu, se ergueu rápido e, com a voz embargada, gritou: "Corra! Corra enquanto há tempo!" Dona Alzira recuou um passo. O coração parecia bater dentro do ouvido. Mas ela não correu. Não era mulher de deixar um ser humano preso como bicho. Se aquilo era uma armadilha, ao menos ela tinha vivido bastante para saber se virar. "O que aconteceu, moço? Quem é você?" perguntou com firmeza. "Isso não importa agora. Só me ajuda a sair daqui. Por favor. Eu imploro." Ela se aproximou, cautelosa. A estrutura da jaula estava enferrujada, mas sólida. As trancas eram antigas, daquelas com fechos manuais que qualquer chave de caixa de ferramentas poderia abrir. "Você se machucou? Comeu alguma coisa? Tô com fome. Mas mais do que isso, preciso sair daqui antes que eles voltem." "Eles quem?" "Os que me deixaram aqui." Dona Alzira sentiu um frio subir pela espinha. Olhou ao redor. A mata estava silenciosa demais. Ela puxou do bolso um canivete. Um presente de seu marido, muitos anos antes. Tinha o hábito de levá-lo nas caminhadas, para cortar cipós ou colher galhos. Com esforço e uma habilidade que surpreendeu até ela mesma, forçou o trinco por minutos que pareceram horas. Finalmente, com um estalo seco, a tranca cedeu. O homem empurrou a grade e caiu de joelhos no chão, respirando aliviado. "Obrigado. Obrigado. Você me salvou. Só fiz o que qualquer um faria, moço. Vem, vamos sair daqui antes que eles apareçam." Ele assentiu e a seguiu. Caminharam em silêncio até a estrada. Quando alcançaram a trilha que levava até a casa dela,
Ele parou. A senhora mora por aqui? Há mais de 40 anos. Posso me esconder lá? Por um tempo, só até eu entender o que fazer. Ela hesitou. Não por medo, mas por instinto. A vila era pequena. As pessoas falavam. E ela não tinha certeza de quem estava ajudando. Qual o seu nome? Ele baixou os olhos. Um silêncio se instalou. Pode me chamar de Henrique. Henrique não parecia mentir. Havia algo no olhar dele, uma dor contida, uma urgência genuína. Dona Alzira decidiu que, até segunda ordem, confiaria nele. Na casa, deu-lhe banho, roupa limpa do falecido marido e um prato de arroz com ovo e couve. Henrique comeu com pressa, como quem não via comida há dias. Naquela noite, ela dormiu com o ouvido atento. Ouvia os passos dele no corredor e a chuva fraca no telhado. E no fundo da alma, sentia que aquele homem trazia um segredo muito maior do que podia imaginar. Na manhã seguinte, encontrou-o no quintal, olhando para o galpão coberto de mofo e telhas quebradas. Se me permitir, posso arrumar isso. Um lugar afastado da vista. Serve de abrigo. E me ajuda a agradecer. Ela não disse nada. Apenas entregou as chaves do velho depósito. E assim começou uma convivência inesperada. Henrique era educado, discreto e surpreendentemente habilidoso. Em poucos dias, transformou o galpão num pequeno espaço habitável. Mas o que mais chamava atenção em Henrique não era sua destreza, e sim seu silêncio. Não falava sobre o passado, nem sobre os tais eles. Mas uma noite, ao mexer em caixas antigas da família, Dona Alzira encontrou o velho diário do avô. E entre páginas amareladas, nomes esquecidos e símbolos desenhados à mão, havia algo que a fez estremecer, uma marca circular, igual à gravada na jaula de ferro. E então ela percebeu. Henrique não apareceu por acaso. O galpão, antes repleto de poeira e teias, agora tinha novo cheiro. Madeira lixada, um leve aroma de verniz improvisado com óleo de linhaça e ervas locais. Henrique trabalhava ali com afinco, começando ao raiar do sol e parando apenas quando a luz se perdia atrás das serras. Dona Alzira o observava da varanda, entre goles de chá e mexidas em seus bordados. Mas não era o trabalho que mais a intrigava. Era o silêncio dele. Um silêncio pesado, como se cada palavra economizada escondesse uma história longa e torta. Na terceira manhã, ele pediu um espaço seguro no galpão para guardar alguns objetos. Disse que precisava organizar o que restava de um projeto antigo. Alzira não questionou. Preferia observar em silêncio e deixar que as peças se revelassem com o tempo, como seu avô lhe ensinara quando criança. Quem pergunta demais, perde a parte mais importante da resposta. Mas naquela noite, depois de acender a lamparina e aquecer os pés, ela não resistiu à curiosidade. Pegou o diário antigo do avô que encontrara dias antes, no fundo do baú, e sentou-se à mesa. O couro da capa já estava esfarelando. As páginas cheiravam a terra úmida, e os cantos dobrados revelavam décadas de manuseio. As anotações eram uma mistura de relatos do cotidiano, observações sobre a natureza e alguns símbolos intrigantes. Em especial, se repetia ao longo de várias páginas, um círculo com uma espiral no centro e 4 marcas ao redor, como os pontos cardeais. Era o mesmo símbolo gravado na porta da jaula onde Henrique estivera preso. Guardamos mais do que lembranças, dizia uma anotação na margem. Nosso dever é manter o que outros esqueceram por escolha. Aquele trecho ecoou forte. Lembranças de infância surgiram, a voz do avô contando histórias sobre os que chegaram antes de todos, famílias que juraram proteger algo que não se pode vender nem guardar no bolso. Ela nunca deu importância. Pensava que eram fábulas. Mas agora, com Henrique ali, vindo do nada, preso em algo tão específico e com esse símbolo tão antigo, não podia ser coincidência. Na manhã seguinte, ela colocou o diário sobre a mesa da cozinha, bem à vista. Henrique entrou, como sempre, para o café. Quando viu o livro, parou. Os olhos fixos, o rosto rígido. Onde conseguiu isso? Era do meu avô. Achei por acaso. Não lembrava desse símbolo aqui, respondeu, com voz calma, mas firme. Henrique passou os dedos sobre a capa,
como quem reencontra algo valioso. Respirou fundo. Preciso te contar uma parte da história, disse, sentando-se. Contou que anos atrás esteve envolvido com um grupo de famílias que preservavam conhecimentos antigos. A maioria havia abandonado essa missão ou distorcido seu propósito. Um desses conhecimentos era o símbolo. Ele representava um tipo de aliança, uma promessa entre aqueles que cuidariam de algo importante, não uma riqueza, mas uma ideia. Um ideal de justiça, de memória e equilíbrio. Ele havia falhado com o grupo. Traíram um pacto, sem intenção maldosa, mas com consequências sérias. Por isso foi enjaulado, não por castigo físico, mas como parte de um ritual de expiação. E só poderia sair se fosse solto por alguém alheio ao pacto, alguém puro de intenções. Dona Alzira ouvia em silêncio. Não duvidava dele. Seu coração, treinado pelos anos e pelas dores, sabia identificar quando alguém falava a verdade com o peito. Então por que pediu que eu corresse? Porque achei que podia colocar você em perigo. Não esperava que alguém como você voltasse. Ela não respondeu de imediato. Apenas se levantou e serviu mais café. Na semana que se seguiu, começaram a organizar as anotações do diário juntos. Henrique fez cópias dos símbolos e mapas desenhados nas margens. Entre as páginas, encontraram uma folha presa com uma fita vermelha, com um nome escrito à mão: Antônio dos Anjos, o pai que Dona Alzira nunca conheceu. Sua mãe nunca falava dele. Dizia apenas que se perdeu no mundo. Agora, o nome surgia no centro de um enigma que estava longe de ser apenas uma curiosidade histórica. Aquilo a abalou. Mas não falou disso com Henrique. Ainda. Dias depois, durante a tradicional caminhada matinal, Alzira passou pela venda da vila. Conversas a meia voz se espalhavam sobre um homem novo que ninguém conhece trabalhando em seu galpão. Gente desconfiada. Não por maldade, mas pelo costume de proteger o que é familiar. Ao voltar para casa, notou algo estranho. Um pedaço de madeira, deixado sobre a varanda, com entalhes semelhantes aos do diário. Não era dela. Henrique também não reconheceu. Olharam juntos a peça, e ao girá-la em determinado ângulo, perceberam que formava uma parte de um símbolo maior. Era, aparentemente, uma chave. Uma chave que alguém, discretamente, havia deixado ali. Estão nos observando, disse Henrique, em voz baixa. Ou tentando nos ajudar, respondeu Alzira, olhando o céu nublado. Naquele mesmo dia, a neta de Alzira, a jovem Clara, apareceu na porta da casa, com uma mochila e o olhar desconfiado. Vó, o que está acontecendo aqui? Clara sempre foi uma jovem observadora, embora preferisse o silêncio à exposição. Vivia na capital há anos, onde estudava arquitetura e trabalhava como estagiária em um escritório famoso. Tinha planos, metas e pouco tempo. Sua relação com a avó sempre foi marcada por carinho, mas também pela distância prática. Visitas em datas comemorativas, ligações rápidas, mensagens respondidas com emojis e promessas adiadas. Mas algo em seu coração apertou nas últimas semanas. Talvez o sentimento de culpa, talvez o silêncio repentino da avó nas últimas chamadas. Ou talvez as mensagens que começou a receber de conhecidos da vila, insinuando mudanças estranhas naquela casa que antes era apenas sinônimo de chá de ervas, crochê e lembranças. Clara chegou sem avisar. Subiu a ladeira poeirenta com a mochila nas costas, sentindo o cheiro de eucalipto e barro molhado. Quando viu a casa, notou que algo havia mudado. As janelas estavam abertas, o jardim mais limpo, e havia um banco novo na varanda feito de madeira recém-tratada. Alzira parecia mais ativa, quase rejuvenescida. Vó, o que está acontecendo aqui? Alzira sorriu, surpresa e feliz. Abriu os braços, abraçou a neta com força. Minha menina, que visita boa. Eu não avisei, mas, você sabe. Achei que era a hora. Clara entrou, tirou os sapatos, deixou a mochila ao lado do sofá e se acomodou como quem precisa de respostas. Seu olhar logo se voltou para o diário em cima da mesa, aberto em uma página com desenhos e anotações antigas. Isso aqui é do vovô? É do meu avô. Seu bisavô. Henrique surgiu do fundo do corredor, suado e com as mangas arregaçadas.
Clara se levantou de repente. Quem é ele? Um amigo. Está me ajudando com algumas coisas aqui em casa, disse Alzira, tentando manter o tom leve. Henrique, educado, se apresentou. Clara, porém, manteve o olhar firme. Sentiu que havia mais naquela situação do que a avó deixava transparecer. E ela não estava errada. Nos dias seguintes, Clara passou a observar tudo com atenção. A avó e Henrique pareciam partilhar uma cumplicidade silenciosa, como quem guarda segredos. Começou a explorar a casa, o galpão, o quintal. Notou anotações escondidas em cadernos, símbolos repetidos em madeiras, e fragmentos de mapas colados na parede do antigo quarto de ferramentas. Quando questionava, Alzira desconversava. Até que numa tarde, Clara entrou no galpão sem bater. Henrique estava sentado à mesa de trabalho, reorganizando papéis. Você está escondendo algo, não está? Henrique ergueu os olhos. O silêncio entre os dois foi interrompido apenas pelo som do vento batendo nas frestas do telhado. Sim, estou. Mas não por mal. É uma história antiga, complicada. E sua avó tem mais ligação com ela do que imagina. Por que ela não me conta? Porque até agora, ela também estava tentando entender. Henrique entregou a Clara uma das cópias dos mapas e o símbolo central. Ao ver o nome Antônio dos Anjos no topo do papel, ela sentiu um calafrio. Esse nome, minha mãe mencionava. Disse que ele era alguém que partiu. Ele foi o pai da sua avó. E talvez tenha sido parte do que chamamos de guardiões da vila. Clara achou aquilo tudo fantasioso demais. Guardiões? Mapas secretos. Mas a dúvida se instalou de forma irreversível. Na semana seguinte, os três começaram a trabalhar juntos. Clara, com sua mente arquitetônica, ajudou a decifrar as proporções dos mapas e a simetria dos desenhos. Henrique interpretava os símbolos e lembrava de histórias antigas. E Alzira, com sua memória e sabedoria sensível, conectava tudo aos detalhes esquecidos da vila, como a posição das árvores centenárias, o sino da igreja e as lendas sobre passagens subterrâneas escondidas sob as casas mais antigas. Foi Clara quem descobriu que a peça de madeira deixada na varanda, semanas antes, se encaixava perfeitamente em uma escultura da praça central da vila, um totem de pedra que todos achavam ser apenas decorativo. Com a ajuda de Henrique, eles retiraram discretamente o encaixe e encontraram ali dentro uma pequena cápsula de metal com outra chave. Essa nova chave tinha um entalhe peculiar, a inicial R. R de reconciliação, murmurou Alzira. Ou de ruptura, rebateu Henrique. Depende de quem a usa. Na mesma noite, receberam a visita de uma senhora da vila, Dona Mafalda, antiga parteira, que há anos não subia até aquela casa. Ela trouxe um pano coberto de símbolos e entregou a Alzira sem dizer uma palavra. Apenas olhou para Henrique e disse: eu me lembro de você. Mas também me lembro do que você fez. Depois foi embora. Alzira abriu o pano e ali encontrou algo que a fez estremecer. Um colar com um medalhão de madeira igual ao que seu avô usava. Era o símbolo dos guardiões. Só que este, no verso, tinha a palavra retorno entalhada à mão. Henrique passou a noite em claro. No dia seguinte, avisou: acho que chegou a hora de irmos até o casarão. O da Fundação Beneficente? Perguntou Clara. Esse mesmo. A última peça deve estar lá. E se não deixarem a gente entrar? Henrique olhou para as duas. Vamos encontrar um jeito. A manhã surgiu envolta em névoa, como se o céu quisesse esconder o que estava por vir. O casarão da Fundação Beneficente se erguia na colina norte da vila como um monumento de silêncio. Estrutura colonial, paredes esbranquiçadas, janelas altas com molduras de madeira entalhada e uma entrada principal que mais parecia a boca de uma catedral abandonada. Era um lugar respeitado, mas pouco frequentado. Pertencia à família da senhora Almerinda, uma das mulheres mais influentes e temidas da região. Viúva, rica e zeladora obsessiva da história oficial da vila. Clara, Alzira e Henrique chegaram à entrada de mãos vazias, mas cheios de intenções. Usaram a desculpa de que Clara, como estudante de arquitetura, queria estudar os traços da casa para um projeto acadêmico. A auxiliar da fundação os recebeu com relutância, mas permitiu a entrada por um tempo limitado,
avisando que Dona Almerinda não estaria disponível para conversas. O casarão por dentro era ainda mais imponente. Móveis antigos, quadros de antepassados em poses rígidas, tapetes gastos, mas bem cuidados. O cheiro de madeira antiga misturado ao perfume de lavanda impregnava os corredores. Henrique caminhava lentamente, observando as molduras, tocando as paredes, como se procurasse um som oco. Clara fotografava os detalhes, e Alzira se guiava pela intuição, aquela sensação incômoda no peito que lhe dizia quando algo estava no lugar certo ou completamente errado. Chegaram ao salão principal. No fundo da parede, uma lareira imensa, ladeada por estantes que iam do chão ao teto. Acima da lareira, um brasão de família com símbolos entrelaçados, um cajado, uma folha e uma roda. Esse brasão, murmurou Henrique, é um dos antigos. Representava a união entre as 3 famílias fundadoras da vila. Clara se aproximou, analisando as formas. Tocou na roda central do brasão. O metal parecia ligeiramente mais quente. Henrique puxou um banquinho, subiu e pressionou a parte superior da roda com força. Um clique seco ecoou, e parte da parede ao lado da lareira se deslocou levemente para dentro. Aqui está, disse ele. Empurraram juntos e a parede se abriu, revelando uma pequena sala oculta. O ar ali dentro era mais frio, úmido. Estava escuro, mas Clara usou a lanterna do celular para iluminar o interior. O espaço era apertado, com prateleiras de pedra e várias caixas velhas empilhadas. Em uma delas, havia um conjunto de molduras com documentos protegidos por vidro. Um deles trazia o mesmo símbolo do diário, com uma data e assinaturas. Uma delas era de Antônio dos Anjos. Esse documento é um pacto de união, disse Henrique. Um registro original do que os guardiões selaram com as famílias da vila. E por que esconder isso? Perguntou Alzira. Porque ele contradiz a narrativa da fundação. Aqui diz que o conhecimento, os símbolos e o artefato central deveriam permanecer acessíveis ao povo da vila, não sob controle de uma única família. Clara olhou para outro item, uma caixa de madeira pequena, trancada. No fecho, a letra R, igual à chave que haviam encontrado. Alzira retirou a chave do bolso. As mãos tremiam. Introduziu no fecho e girou. Um estalo. A caixa se abriu. Dentro havia um medalhão de bronze escurecido pelo tempo, com o símbolo completo dos guardiões gravado em alto relevo. No verso, uma frase: aquele que carrega a memória carrega o futuro. Henrique sorriu, quase emocionado. Isso é o coração do pacto. O objeto que deveria ser exposto na praça central. É como um selo. Uma prova viva. Antes que pudessem sair da sala, ouviram passos no corredor. Alguém se aproximava. Rapidamente, Alzira fechou a caixa, Henrique recolocou a parede em seu lugar e Clara apagou a lanterna. Quando saíram do salão, encontraram Dona Almerinda em pé, firme, acompanhada por 2 funcionários da fundação. Ela olhou cada um com frieza. Achei que já tinham visto o suficiente. Clara tentou manter a postura. Estávamos apenas estudando os elementos arquitetônicos. Isso aqui não é um museu. Nem um parquinho para velhas brincarem de detetive, rebateu, olhando diretamente para Alzira. A tensão era palpável. Mas Dona Alzira manteve a calma. Olhou nos olhos da mulher, sem piscar. Não estamos brincando com nada. Estamos devolvendo o que foi tirado do povo. Dona Almerinda não respondeu. Apenas virou-se e saiu. Ao voltarem para casa, os 3 sabiam que estavam sendo observados. Mas agora tinham a peça final. E, junto dela, a responsabilidade de decidir o que fazer. No galpão, reuniram todos os mapas, registros e objetos. Montaram um mural com tudo o que haviam descoberto. Era hora de organizar não só os elementos físicos, mas também os sentimentos. As emoções estavam em ebulição. Alzira passou os dedos sobre o medalhão de bronze. E se a vila não quiser saber a verdade? Henrique respondeu com voz baixa. Então, nós plantamos a semente. Porque a verdade não desaparece. Ela só adormece. Clara pegou o diário do bisavô, agora já familiar para ela, e escreveu uma nova página.
Começava com: hoje, redescobrimos nossas raízes. A vila, ainda imersa em suas rotinas calmas e conversas no portão, mal suspeitava do que estava sendo preparado dentro da casa no alto do morro. Alzira, Henrique e Clara passavam as manhãs catalogando documentos, reorganizando trechos do diário e tentando decifrar partes faltantes dos mapas. A rotina se tornará quase cerimonial: café às 6, trabalho até o almoço, pausa com chá e pão de erva doce, e mais trabalho até o anoitecer. Henrique voltará a sorrir com frequência. Clara, embora ainda cética quanto a algumas partes da história, agora estava envolvida demais para recuar. E Alzira? Alzira sentia uma energia que não experimentava há décadas. Cada descoberta parecia reativar nela não só a memória do passado, mas também uma coragem esquecida. A primeira ação concreta veio em uma segunda-feira clara. Henrique e Clara decidiram restaurar o antigo coreto da Praça Central, cuja base de pedra guardava o que eles suspeitavam ser uma entrada para uma das antigas câmaras dos Guardiões. Um projeto de revitalização histórica foi a desculpa perfeita para começar os trabalhos, com o apoio de alguns moradores curiosos, que viam no jovem desconhecido e na neta da Alzira uma lufada de ar fresco naquela vila adormecida. Durante as escavações, encontraram uma pedra em formato hexagonal com inscrições quase ilegíveis. Ao limpá-la cuidadosamente, revelaram mais um fragmento do símbolo dos Guardiões, como se a vila inteira estivesse, silenciosamente, tentando falar com eles. Alzira aproveitou o movimento para costurar suas redes de confiança. Convidou antigos conhecidos para tomar café, revisitou memórias com vizinhos esquecidos e, pouco a pouco, começou a compartilhar, de forma sutil, pedaços da verdadeira história da vila. Você lembra do meu avô, não lembra, Carlito? Dizia ela para o antigo padeiro. Lembro sim, homem sério, sempre mexendo com papéis. Mas ninguém sabia direito o que. Ele deixou umas anotações. Coisas sobre como a vila foi fundada, sobre promessas que foram quebradas. Acho que a gente tem o direito de saber. Carlito, como tantos outros, ouvirá rumores por décadas. Mas quando Alzira falava, havia verdade em cada palavra. Ele balançou a cabeça e respondeu: se for verdade o que você diz, é hora da gente abrir os olhos. Esse movimento de confiança teve seu primeiro obstáculo real quando a prefeitura notificou Henrique sobre a obra no coreto. Alegavam que qualquer intervenção em área histórica precisava de autorização formal. Clara, rápida, apresentou um pedido protocolado de restauração, preparado dias antes, por precaução, e conseguiu ganhar tempo. Mas todos entenderam o recado: estavam sendo monitorados. Numa tarde abafada, enquanto removiam placas de pedra sob o coreto, Clara encontrou uma pequena caixa metálica, lacrada. Ao abri-la, encontraram uma fita de cetim azul envolta em torno de um manuscrito enrolado. Isso parece antigo demais para ter ficado tanto tempo aqui sem deteriorar, disse ela, surpresa. Henrique leu as primeiras linhas em voz alta. Era um testemunho escrito à mão por um dos fundadores da vila, afirmando que, no futuro, o caminho da verdade deveria ser revelado por aqueles que não herdaram, mas conquistaram. Isso é pra gente, murmurou Alzira. Henrique segurava o documento com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Mas nem tudo florescia no mesmo ritmo. Dona Almerinda, ciente do movimento crescente ao redor da casa de Alzira, intensificava sua influência. Usava sua rede de conhecidos, inclusive a rádio local, para lançar dúvidas, espalhar insinuações de que agitadores estavam tentando mexer com a estabilidade da vila. Chamava-os de conspiradores, de nostálgicos perigosos. Aos poucos, alguns moradores começaram a hesitar. Amigos se afastavam. Sorrisos diminuíam. Henrique ficou abalado. Estamos perdendo apoio. As pessoas têm medo. É natural, disse Alzira. Por muito tempo, elas foram ensinadas a esquecer. Clara teve uma ideia ousada: realizar uma exposição pública, na Praça Central, com imagens dos documentos, fragmentos dos símbolos e uma linha do tempo contando a versão verdadeira da fundação da vila, tudo baseado em provas visuais, sem atacar ninguém. Chamaram o evento de Raízes de Pinheiros. Usaram as redes sociais da vila, cartazes nas ruas e até conversas porta a porta para divulgar. Clara imprimiu os mapas em grandes lonas, enquanto Henrique montava réplicas das chaves antigas em madeira. Alzira, com sua reputação de matriarca, foi a ponte de confiança com os mais velhos.
No dia da exposição, a praça estava cheia. Havia desconfiança nos olhos de alguns, mas também brilho nos de outros. Crianças corriam entre os painéis, jovens fotografavam os mapas com celulares, e idosos apontavam os nomes nas listas antigas com surpresa. Carlito, o padeiro, disse em voz alta para quem quisesse ouvir: "Tá tudo aqui. Não é invenção, não. Tá nos papéis." A vila não começou do jeito que contaram pra gente. Dona Almerinda não apareceu, mas mandou 2 de seus auxiliares observarem e registrarem tudo. Naquela noite, ao voltarem para casa, o clima era de vitória. Pequena, tímida, mas real. A chama estava acesa. Mas quando chegaram à varanda, encontraram algo novo, uma carta. Escrito à mão, com caligrafia elegante. Aquilo que despertaram não pode mais ser contido. Preparem-se. O último selo será revelado em breve. E com ele, a escolha final. Não havia assinatura. Mas na parte inferior do papel, havia um desenho, um olho dentro de uma folha de pinheiro. A carta misteriosa ficou sobre a mesa por 2 dias, sem que ninguém ousasse movê-la. O símbolo, o olho dentro da folha de pinheiro, era novo para Clara, mas Henrique o reconheceu de imediato. Era uma marca antiga, usada apenas pelos anciãos mais reservados dos guardiões, aqueles que não seguiam em frente com as famílias, mas se recolhiam nos círculos silenciosos, uma espécie de retiro espiritual onde decisões importantes eram tomadas ou escondidas. "Isso muda tudo", disse ele, finalmente. Clara, irritada com o tom misterioso de sempre, não escondeu a frustração. "Desde que cheguei, tudo muda o tempo todo. Quem são essas pessoas? Por que não falam direto? Por que precisamos sempre decifrar enigmas?" Alzira segurou a mão da neta, com ternura. Às vezes, a verdade vem em pedaços porque a alma não suportaria recebê-la inteira de uma vez. Apesar da tensão crescente, a exposição havia surtido efeito. O número de moradores apoiando discretamente a causa aumentava. Alguns traziam documentos antigos, outros apenas lembranças. Mas todos vinham com algo em comum, a sensação de que uma parte da vila fora escondida por muito tempo. Na manhã de domingo, Clara e Henrique voltaram ao coreto. "Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado." Agora sim, vamos para a história. Após revisitar os desenhos e mapas do diário, notaram algo curioso. A pedra hexagonal que haviam retirado semanas antes formava, junto com a tampa da caixa de metal encontrada no casarão, um padrão semelhante a um selo. Quando colocaram as 2 peças sobre o chão do coreto, em determinada posição, um som grave ecoou, como um estrondo abafado vindo de baixo da terra. Abaixo da base do coreto, havia um alçapão de pedra, invisível a olho nu, com uma cavidade circular. Henrique retirou o medalhão de bronze, o mesmo que Alzira havia encontrado na sala secreta, e encaixou na cavidade. A pedra girou lentamente, revelando uma escada estreita, descendente, mergulhada na escuridão. "Isso é real?" murmurou Clara, fascinada. "É a última câmara", disse Henrique, com voz grave. "O último selo." Alzira apareceu logo em seguida, como se pressentisse. Nenhum deles queria deixar que a outra descesse sozinha. Então, juntos, munidos de lanternas e coragem, adentraram o subterrâneo. O ar era denso, frio. O som dos passos ecoava pelas paredes úmidas de pedra. No fim da escada, encontraram uma sala circular. No centro, um pedestal de mármore coberto de folhas secas. No topo do pedestal, um livro fechado com correntes e uma pequena ânfora de barro com tampa de cera. Ao redor da sala, entalhes antigos narravam a história da fundação da vila. Mas, ao contrário das versões que conheciam, essas inscrições mostravam um conflito, a divisão entre os fundadores sobre o que fazer com o conhecimento que carregavam. 3 queriam que fosse acessível a todos. Um queria guardar para proteger. Outro queria controlar. Clara leu as inscrições em voz alta, traduzindo com dificuldade. Henrique ajudava, apontando palavras antigas. O texto terminava com a seguinte frase: "A verdade só pode ser libertada quando 3 corações distintos, mas unidos, assim o quiserem." Foi quando perceberam: a ânfora de barro era o selo final.
Dentro dela, talvez, estivesse o conteúdo capaz de confirmar tudo. Mas a abertura só poderia ser feita se os três estivessem em concordância. Alzira olhou para a neta, depois para Henrique. Estamos prontos? Henrique assentiu. Clara hesitou. Depois, suspirou profundamente. Se a vila vai mudar, que seja pela verdade. Alzira quebrou a cera da tampa. O cheiro que saiu de dentro da ânfora era de terra úmida e resina. Dentro, encontraram uma fina folha de ouro dobrada cuidadosamente. Ao abri-la, revelaram um texto curto, gravado à mão, que os descendentes das famílias guardiãs sejam os novos guias. Não por sangue, mas por escolha. Que a história verdadeira seja contada e que a vila volte a caminhar com sabedoria. Clara sentiu os olhos marejarem. Isso muda tudo. Não é só sobre passado. É sobre o que vai ser daqui para frente. Henrique olhava para as palavras com reverência. Esse é o fim da mentira. E o começo de algo que ainda vamos construir. Quando saíram da câmara, a luz do entardecer os cegou momentaneamente. O mundo parecia o mesmo, mas dentro deles, tudo havia se transformado. De volta a casa, Alzira preparou chá com ervas da sua infância. Henrique escreveu as últimas páginas no novo diário. Clara atualizou as redes da exposição com uma imagem discreta da folha de ouro, acompanhada de uma única legenda: não herdamos a vila. Nós a escolhemos. Mas naquela mesma noite, alguém invadiu o galpão. Nada foi levado. Apenas um bilhete deixado sobre a bancada. Algumas verdades não devem ser soltas. O bilhete deixado no galpão era curto, direto e ameaçador. Mas o que mais incomodava não era o conteúdo, e sim o fato de ninguém ter percebido a invasão. Nenhuma tranca forçada, nenhuma janela quebrada. Tudo havia sido feito com sutileza, quase como se o autor do bilhete conhecesse cada canto da casa, cada passo da rotina de Alzira, cada horário em que o galpão ficava vazio. Henrique examinou o papel, revirando-o em busca de pistas. Era um papel de carta comum, desses que se comprava em papelarias décadas atrás. Mas o cheiro era peculiar, um leve aroma de cânfora, algo antigo, quase hospitalar. Clara ficou tensa, andando de um lado para o outro com os braços cruzados. Ela sempre preferira resolver com lógica, planejamento. Aquilo, no entanto, a colocava em uma posição vulnerável, insegura. E agora? Se já sabem que temos a folha de ouro, o que nos impede de nos calarem de vez? Henrique respondeu com um olhar firme: o povo. Eles já viram as provas. Podem até não entender tudo ainda, mas o véu foi levantado. Alzira, em silêncio, passou os dedos sobre o diário de seu avô, relendo as anotações feitas por ele em 1948. Havia ali um trecho sublinhado que agora fazia todo sentido. Se algum dia tentarem nos calar, sigam o símbolo do vento no pinheiro. Ele apontará para o elo perdido. Henrique sorriu com melancolia. Eu achava que isso era só metáfora. Mas talvez não. Começaram a investigar o símbolo do vento, uma espécie de entalhe em forma de espiral que aparecia nos rascunhos do diário e em algumas peças do galpão. Clara, com sua memória visual aguçada, lembrou que vira aquele mesmo desenho em um dos bancos da trilha do Bosque dos Pinheiros, um caminho antigo e pouco utilizado, que levava a uma nascente esquecida. Na manhã seguinte, seguiram pela trilha. O ar era denso, a umidade alta, e os pinheiros lançavam sombras longas, como se sussurrassem segredos esquecidos. No banco de madeira carcomida, estava lá, o entalhe em espiral. Mas havia mais. Sob o banco, enterrado no solo, encontraram um pequeno tubo de cobre. Dentro, havia um mapa desenhado à mão, bem mais recente que os outros. Esse papel tem no máximo uns 20 anos, disse Clara, analisando a gramatura. O mapa apontava para um antigo casarão na parte leste da vila, abandonado desde um incêndio que o danificou nos anos 1990. A propriedade pertencia a uma família que, coincidentemente, também tinha sido uma das fundadoras da vila, mas que havia deixado a região após a tragédia. Ao chegarem ao casarão, o ar estava parado, e a madeira das janelas parecia se contorcer com o tempo. O portão estava trancado, mas uma parte da cerca havia sido derrubada por uma árvore caída. Por ali entraram. Dentro, o lugar parecia suspenso no tempo. Livros mofados,
móveis cobertos por lençóis empoeirados e um cheiro de madeira molhada dominavam o ambiente. No sótão, encontraram um antigo baú de ferro com o mesmo símbolo espiralado do vento. Henrique o abriu com dificuldade. Dentro, havia cadernos, desenhos e registros de reuniões secretas. Entre eles, um nome se repetia: Leôncio. Alzira empalideceu. Leôncio era primo do meu pai. Eles se afastaram depois de uma divergência grande, e nunca mais se falaram. As anotações de Leôncio revelavam algo perturbador. Ele havia discordado dos outros guardiões, não por ganância, mas por medo. Acreditava que o povo da vila não estava preparado para a verdade. Defendia que o conhecimento deveria permanecer guardado até que os sinais se alinhassem. Mas algo mais chamou a atenção. Havia registros de encontros recentes, datados entre 2010 e 2018. Reuniões com pessoas influentes da vila, inclusive representantes da fundação de Dona Almerinda. Então é isso, disse Clara, incrédula. Eles continuaram agindo em segredo, mantendo tudo sob controle. Mesmo depois que os guardiões originais se foram. Henrique encontrou uma carta endereçada à própria Almerinda. Nela, Leôncio explicava que havia deixado pistas, pois sabia que o tempo dos segredos estava se esgotando. Isso significa que ela não é só guardiã da mentira. Ela sabe da verdade inteira. E escolheu esconder. A descoberta mudou tudo. Agora, tinham mais que fragmentos. Tinham a confirmação de que o pacto original fora rompido deliberadamente, que a fundação havia se tornado a herdeira ilegítima do que era, originalmente, um bem coletivo. De volta à vila, Clara propôs uma nova assembleia comunitária, aberta, na praça central. Mas o primeiro obstáculo apareceu rápido. A prefeitura, pressionada por membros influentes, proibiu eventos públicos sem autorização prévia. Henrique sugeriu outra abordagem, uma roda de histórias na casa da Alzira. Uma tradição antiga da vila, permitida como evento familiar, que não poderia ser vetada. Naquela noite, mais de 40 pessoas apareceram. Velhos, jovens, casais, crianças. Todos sentados no quintal, comendo bolo de fubá e ouvindo. Henrique contou a história da folha de ouro. Clara mostrou as imagens da câmara subterrânea. Alzira falou do símbolo do vento e das anotações de seu avô. Não exigiram nada. Apenas compartilharam. E pela primeira vez, o povo da vila respondeu com silêncio, não o silêncio da dúvida, mas o da compreensão. Ao final, Dona Mafalda, a parteira antiga, levantou-se. Com a voz firme, disse: Eu conheci Leôncio. Ele achava que estava protegendo a gente. Mas esconder também é ferida. E ferida, quando não é cuidada, apodrece. Alzira olhou para Henrique, depois para Clara. Eles sabiam que a decisão agora era coletiva. Na saída, muitos moradores apertaram suas mãos, deixaram recados e ofereceram ajuda. Mas ao fecharem a porta, encontraram outro bilhete sob o capacho. Dessa vez, escrito com letras tortas, infantis. Por favor, não parem. Eu quero saber o que aconteceu de verdade. O bilhete encontrado sob o capacho não continha mais ameaças nem enigmas. Era simples e direto, um apelo. Alguém, da mesma maneira que os outros, havia chegado à conclusão de que a verdade não poderia mais ser mantida escondida. Alguém, ali no coração da vila, desejava que a história fosse revelada. Alzira, Henrique e Clara se entreolharam. Era como se a vila inteira estivesse se unindo, silenciosamente, ao redor deles. Aquela não era uma luta só deles. O povo queria saber. E, mais importante, queria que a verdade fosse contada. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rapidamente. Durante as conversas no mercado e nos campos de lavoura, as pessoas comentavam o que haviam ouvido na noite anterior. Em vez de silenciar, o murmúrio aumentava. Não mais uma ameaça velada, mas uma força coletiva, um movimento silencioso que ganhava vida. Mesmo Dona Almerinda, sempre tão firme em seu controle, parecia mais distante. Não podemos recuar agora, disse Henrique, com a voz decidida. Chegamos muito longe. Se ficarmos parados, a mentira vai continuar dominando. O povo está pronto para entender. Alzira concordou,
com uma seriedade rara nela. O que estamos fazendo não é só por nós. É pela memória de quem veio antes. Eles confiaram que um dia, alguém, na hora certa, fosse levantar a bandeira da verdade. Mas antes que pudessem dar qualquer passo concreto, uma nova reviravolta surgiria. Um dia, enquanto vasculhavam o antigo casarão em busca de mais pistas, Clara encontrou uma chave de ferro escondida entre as tábuas do piso. A chave era simples, porém incrivelmente pesada. Ao examiná-la de perto, percebeu que tinha inscrições muito similares às que haviam encontrado no diário de Leôncio. Isso é diferente de tudo que vimos até agora, disse Clara, com um arrepio na espinha. A chave não parecia se encaixar em nenhuma das portas ou armários do casarão, mas a sensação de que ela tinha um propósito estava clara. Quando mostraram a chave para Alzira, ela sentiu um estalo. A memória, mais uma vez, a guiou até o pequeno escritório de seu pai, onde ele costumava guardar documentos importantes. Vamos até lá, ela disse, enquanto seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e determinação. O escritório era pequeno e apertado, repleto de livros empoeirados e velhas caixas de madeira. Alzira puxou uma gaveta escondida atrás de uma pilha de papéis, revelando um cofre de ferro envelhecido. A chave encaixava perfeitamente. O cofre estava cheio de papéis antigos, mais anotações de Leôncio, e alguns objetos curiosos, como uma caixa de madeira com símbolos entalhados e um livro de capa preta. Ao abri-lo, encontraram registros de reuniões secretas, segredos compartilhados e um nome recorrente, a Ordem dos Guardiões. O livro revelava algo perturbador. Um ritual que os guardiões faziam para selar um pacto que eles acreditavam ser essencial para a preservação da vila e sua prosperidade. Mas também havia outro nome, uma referência a uma árvore especial, chamada a Árvore do Vento, que, segundo a tradição, era o elo entre o passado e o futuro da vila. A árvore, sussurrou Alzira, como se uma memória distante tivesse sido despertada. Henrique, com os olhos fixos no livro, leu em voz alta: a árvore será a última a cair, e quando isso acontecer, o caminho para a verdade será finalmente revelado. A Árvore do Vento, repetiu Clara, agora completamente envolvida. Eu vi uma árvore assim naquelas trilhas antigas. Pode ser o local do último selo. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer, que a vila e seus moradores estavam sendo arrastados para algo muito maior do que haviam imaginado. Naquela noite, Alzira reuniu um grupo de pessoas em sua casa. O clima estava pesado, mas havia algo de diferente no ar. A cada pessoa que chegava, o peso da situação parecia se tornar mais leve. Como se o apoio silencioso da comunidade fosse um combustível. Dona Mafalda, que se aproximara mais do grupo nas últimas semanas, levantou-se para falar. Se a árvore for realmente a chave, talvez a hora de enfrentarmos a verdade tenha chegado. Não temos mais tempo para hesitar. A fala de Dona Mafalda foi o estupim para o movimento coletivo. As pessoas começaram a se aproximar mais, com mais perguntas, com mais vontade de saber. Era um esforço conjunto. A verdade, agora, era uma responsabilidade compartilhada. Mas enquanto o povo se preparava para a revelação, o que ninguém sabia era que a batalha estava longe de ser vencida. Dona Almerinda, agora mais distante, estava se organizando de sua própria forma. Sabia que, ao contrário do que muitos pensavam, a história não era algo que poderia ser deixado nas mãos dos outros. Seu controle sobre a vila não era apenas um reflexo do medo, mas da necessidade de manter o equilíbrio. Para ela, a revelação poderia significar o fim de tudo. A verdade pode ser a nossa ruína, murmurou Almerinda, ao olhar pela janela da sua mansão, para as ruas movimentadas da vila. A cada passo que a história avançava, a sensação de que o controle lhe escorria pelos dedos aumentava. No entanto, a marcha para a Árvore do Vento não poderia mais ser impedida. O destino estava traçado. O segredo que unia a vila a seus ancestrais seria revelado, e com isso, o futuro de todos seria moldado. A Vila dos Pinheiros não seria mais a mesma. Mas será que ela estaria pronta para encarar o peso de sua verdadeira história? A jornada até a Árvore do Vento começou no amanhecer, com o sol apenas começando a colorir o horizonte. Clara, Henrique e Alzira estavam acompanhados por um grupo pequeno, mas determinado. A comunidade da vila, que até então vivia com a sensação de desconexão, agora parecia unida em um único objetivo: descobrir a verdade e decidir o futuro.
Cada passo que davam pela trilha parecia carregar um peso crescente, como se o ar ao redor estivesse saturado de histórias não contadas e segredos ainda a serem revelados. A árvore do vento ficava mais distante do que Clara lembrava. Ela sempre a viu à distância, uma silhueta imponente nas colinas que marcavam o limite da vila. Nunca imaginara que fosse algo tão central, algo que conectasse o passado e o presente de forma tão profunda. O caminho era difícil. As raízes das árvores se entrelaçavam e se erguiam como obstáculos naturais. Mas, ao mesmo tempo, o cenário era hipnotizante. O som do vento, que sussurrava por entre as folhas dos pinheiros, parecia dar vida aos segredos escondidos no solo. Clara sentia como se estivesse sendo guiada por algo mais do que apenas seu desejo de saber. Era uma força invisível, mas palpável. Ao chegarem à base da árvore do vento, a surpresa foi maior ainda. O tronco da árvore, de uma espessura imensa, era coberto por uma série de entalhes que formavam padrões complicados, símbolos que pareciam se conectar entre si. No centro do tronco, algo brilhou com a luz suave do sol da manhã. Era uma pequena abertura, como se uma chave estivesse esperando para ser inserida. Henrique, que até então permanecia em silêncio, aproximou-se da árvore e colocou a chave de ferro que haviam encontrado no cofre. Ela se encaixou perfeitamente. O som de algo se destravando ecoou pelo ar, como um suspiro profundo vindo do coração da terra. A madeira se moveu lentamente, revelando uma câmara secreta no interior da árvore. "Isso é inacreditável!" exclamou Clara, com a respiração entrecortada. Dentro da câmara, havia uma esfera de cristal, iluminada por uma luz suave que parecia emanar da própria árvore. Ao redor da esfera, desenhos intrincados estavam gravados nas paredes internas, representando figuras antigas da vila. Clara tocou a esfera, e imediatamente uma onda de energia percorreu seu corpo, como se a árvore estivesse transmitindo a memória de séculos de história. Foi quando uma voz surgiu, clara e distante, mas audível em seus ouvidos, como um eco de outra era. O caminho foi preparado, e a verdade deve ser revelada. Os guardiões foram escolhidos, mas o fardo é de todos. O ciclo se completou. Alzira, que estava ao lado de Clara, segurou sua mão com firmeza. "Está ouvindo isso, Clara? Parece um chamado." Henrique, ainda com o olhar fixo na esfera, começou a murmurar. A árvore do vento era o ponto de encontro dos fundadores. Não era apenas um símbolo, mas o elo entre todos os que vieram antes de nós. Eles acreditavam que a verdade só poderia ser liberada quando a vila estivesse pronta. Clara sentiu que algo dentro dela mudava. Não era apenas a revelação do segredo da vila, era a compreensão de que a verdade não era uma carga. Ela era a chave para o futuro. Enquanto o grupo permanecia em silêncio, observando a esfera, algo mais aconteceu. As paredes ao redor da câmara começaram a brilhar, e os símbolos gravados na madeira começaram a se mover, como se estivessem vivos. A cada movimento, uma história surgia na parede, como uma projeção. Clara observava, fascinada, enquanto as imagens mostravam os primeiros dias da vila, os fundadores e o pacto que havia sido selado, mas também as dificuldades, as escolhas e as divergências que haviam surgido com o tempo. Foi então que Clara notou um detalhe que a fez prender a respiração. Em uma das imagens, havia uma mulher com uma capa, que parecia ser uma das fundadoras. Ela estava olhando para a árvore do vento, com uma expressão sombria. Mas o mais estranho era que a mulher se parecia muito com Dona Almerinda. "Henrique, veja isso", disse Clara, apontando para a projeção. Henrique se aproximou rapidamente. A semelhança era inegável. Ela é igual a Dona Almerinda. Mas como? Alzira se aproximou, com uma expressão de reconhecimento. Ela olhou fixamente para a projeção e, por um momento, parecia perdida em pensamentos. Essa mulher. Ela era uma das fundadoras, mas também uma das que discordaram da direção que a vila estava tomando. Ela acreditava que, para a vila continuar prosperando, algo teria que ser ocultado. E isso foi passado de geração em geração. A revelação fez o peso da verdade se tornar ainda mais palpável. A partir daquele momento, a missão deles não era mais apenas revelar o passado. Era confrontar a verdade de que algumas escolhas feitas por seus ancestrais haviam moldado a vida deles de uma maneira que ninguém poderia imaginar.
Clara sentiu uma onda de raiva, mas também de compreensão. As escolhas de seus predecessores, incluindo a de manter o segredo, não eram algo que ela poderia simplesmente ignorar. Elas haviam impactado não apenas a vila, mas também sua própria vida, a vida de sua família e de todas as pessoas ao seu redor. Enquanto os três se preparavam para retornar à vila e compartilhar o que haviam encontrado, a sensação de que o futuro agora estava em suas mãos era inescapável. A árvore do vento, com seu poder ancestral, agora deixava claro que a decisão final estava nas mãos daqueles que estavam prontos para assumir o fardo da verdade. De volta à vila, a reação foi imediata. As pessoas aguardavam com ansiedade a revelação, mas também com receio. O que aconteceria depois que a verdade fosse finalmente dita? O que a vila, como um todo, faria com o conhecimento que agora possuíam? O sol estava começando a se pôr quando o grupo retornou à vila, trazendo consigo a verdade. O caminho até o centro da vila parecia mais curto agora, mais direto, como se o peso de anos de mistério e segredo tivesse sido reduzido pela simples revelação. Mas a tensão ainda estava no ar, como um fio invisível conectando todos os corações. A vila estava pronta, mas também temerosa. As pessoas se reuniram na praça central, onde o tradicional coreto de madeira ainda se erguia, marcado pelo tempo, mas firme, como a própria história da vila. Alzira, Henrique e Clara estavam à frente, com a mesma determinação que os guiara até ali, mas agora, com o coração pesado por tudo que tinham descoberto e por tudo que ainda estava por vir. Dona Almerinda, que até aquele momento mantivera uma postura de controle absoluto sobre as discussões na vila, estava presente, mas seu semblante estava diferente. O orgulho que sempre demonstrara parecia ter se dissipado. Agora, ela parecia uma mulher com algo a perder, uma mulher que entendia que a história dela estava se entrelaçando com a da vila de uma forma irreversível. Venham, todos vocês, começou Alzira, a voz firme, mas com uma suavidade que se espalhava no ar. O que vimos e o que descobrimos não é algo fácil de aceitar. Mas é a única verdade que temos. O segredo da nossa vila, o segredo que tantos tentaram esconder, não pode mais ser mantido nas sombras. Henrique, ao seu lado, pegou a palavra. O que vocês ouviram nas histórias antigas não eram apenas lendas. Elas contavam sobre a criação de nossa vila, sobre o pacto que nossos ancestrais fizeram com a terra e com a árvore. Mas também contavam sobre os erros que foram cometidos, sobre as escolhas que, com o tempo, se tornaram um fardo. Clara então falou, com um sorriso suave, mas cheio de emoção: nossa história não é perfeita, mas ela é nossa. E, juntos, podemos decidir o que fazer com ela. Não somos mais prisioneiros das mentiras do passado. Agora, somos os guardiões do futuro. Os olhos da comunidade estavam fixos neles. Cada palavra parecia penetrar no coração das pessoas, e, por um momento, a praça ficou em um silêncio profundo. Depois, as primeiras reações começaram a surgir. Algumas pessoas começaram a se abraçar, outras começaram a chorar, enquanto um sentimento de libertação se espalhava lentamente entre a multidão. Foi então que Dona Almerinda se levantou. Sua postura, que sempre fora rígida, agora parecia mais suave, como se a pressão de anos de controle tivesse sido finalmente aliviada. Ela caminhou até o centro da praça, onde todos a observavam. E, pela primeira vez em muito tempo, ela olhou para Alzira, Henrique e Clara, com um olhar de entendimento. Eu fui uma guardiã da mentira, disse Dona Almerinda, sua voz falhando um pouco. Mas não por maldade. Fiz o que fiz porque acreditava que a verdade era algo que poderia destruir tudo o que construímos. Eu estava errada. Eu vi o medo no olhar de todos, mas também vi a força que a comunidade tem quando se une. Ela fez uma pausa e olhou ao redor, como se estivesse vendo sua vila de uma forma completamente nova. O segredo não precisa mais ser guardado. A verdade é que todos nós somos responsáveis por ela. Eu, vocês, todos nós. A reação da vila foi imediata. As pessoas começaram a se aproximar de Dona Almerinda, abraçando-a, tocando suas mãos, reconhecendo sua luta, mas também reconhecendo sua vulnerabilidade. A verdade não os separava. Ela os unia. Alzira e Clara, com lágrimas nos olhos, se abraçaram. Henrique, ao seu lado, também estava tocado pela cena. A jornada havia sido árdua, mas ali, naquele momento, todos os sacrifícios pareciam ter valido a pena.
O céu estava agora tingido de laranja e dourado, e, à medida que a noite caía, a sensação de renovação era palpável. A árvore do vento, com suas raízes profundas e seus segredos guardados por tanto tempo, agora parecia mais do que nunca um símbolo de esperança. O que antes era visto como um peso, agora era a base sobre a qual o futuro poderia ser construído. A comunidade se reunia mais do que nunca, com a certeza de que a história da vila, com todas as suas falhas e vitórias, estava nas mãos de todos. Cada pessoa ali sabia que a revelação da verdade não era um fim, mas um novo começo. "O que fazemos agora?" perguntou Clara, ainda com a emoção da revelação. Henrique sorriu para ela, com os olhos brilhando. "Agora, começamos a construir o futuro. Juntos." E assim, a vila que antes vivia nas sombras de seu próprio passado agora se erguia, iluminada pela luz da verdade. O futuro, com suas dificuldades e incertezas, estava mais claro do que nunca. E, para Alzira, Henrique e Clara, o que antes parecia ser uma jornada solitária agora se tornava um esforço coletivo. A verdade tinha sido revelada, e, com ela, a promessa de um amanhã mais brilhante. E, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, a sensação de paz tomou conta da vila. Porque, no final, o maior segredo de todos não era o que estava guardado nas sombras, mas a força que a comunidade possuía quando se unia em torno de um propósito comum. O vento na árvore do vento soprou mais forte, como se estivesse celebrando a liberdade. E, pela primeira vez em muito tempo, todos os moradores da vila sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. O ciclo de segredo e mentira havia chegado ao fim. O ciclo da verdade, da cura e da união, agora começava. Fim. Se você chegou até o final, comente esperança, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.